eu fico muito preocupado quando a gente assim fala assim, eu não sou profissional, então eu não posso lidar com essa parte. Bom, ninguém, claro, entre nós temos os profissionais, e aonde que a gente vai trabalhar esse processo formativo. Chefe, na sua alcateia, você é chefe de lobinho, né? Quantos lobinhos você tem com o transtorno do espectro autista? Pois é, chefe. Aí vem uma outra situação, gente. Assim, poderia ser direto, né? Falar assim, não, eu tenho lá 3, tenho 4, né? Mas tem uma situação muito importante que eu vejo da necessidade de realmente a gente tocar aqui também, que é essa questão é, de você realmente saber quem são os lobinhos com espectro autista, tá? Então, a gente também tem essa dificuldade, onde que, né, a gente vê que, às vezes, algum pai fica com certo receio de chegar para a gente e trazer essa informação, né? Então, hoje, com o laudo, eu acredito que somos 3, porque teve um que entrou agora recentemente, né? Temos 3 na Alcateia, temos na tropa também, né? Temos jovens com espectro autista. Então, essa conscientização, né, dos pais também é importante a gente estar buscando. Quero também dividir essa situação com vocês, porque quando meu filho, né, foi diagnosticado autista, né, eu fui meio que relutando quanto a isso, sabe? E não tem vergonha de falar isso, não, sabe? E depois dessa questão da aceitação, que eu acho que é muito importante, né, gente, parece que o mundo se abre de frente, né, dos nossos olhos. Então, assim, eu vejo hoje o quanto que é importante, por exemplo, eu, como pai, chegar para os chefes da Alcateia e orientá-los, né, de falar, olha, esse tipo de atividade, né, pode, vamos dizer, desorganizar, fazer com que ele tenha ali o gatilho, né, e que ele venha ficar desorganizado em certa situação. Porque é difícil, inclusive eu estava tendo uma conversa com ele a respeito disso, né, inclusive de uma situação que aconteceu na escola, e eu falei com ele, falei assim, olha, você falou, né, com os seus colegas, você falou com as pessoas que você não gosta e por que que aconteceu isso? Porque às vezes eles não sabem o porquê, né? E é importante que as pessoas entendam o porquê daquilo que está acontecendo, inclusive para poder dar um suporte, né? Mas é isso, Luciano. Nós temos lá na Alcatel hoje 3. Certo. Ô, chefe, você falou uma palavrinha, eu queria assim só contribuir de uma forma profissional, para quem não me conhece, eu sou profissional de saúde, né? E assim, você falou o termo laudo. Aí é só um detalhe assim mais técnico, tá? Laudo, gente, toda vez que um profissional, o chefe Flávio pode depois falar isso com mais propriedade, o chefe Flávio é pediatra, o médico ele emite uma declaração médica, né? E laudo sempre quando é pericial, né? Quando é uma perícia, né? Aí ele emite um laudo. Então, assim, assim, a gente é só para melhorar o nosso arsenal aqui, porque profissionais não somos, mas amadores também não podemos Sim, ser. isso é Então, assim, questão das terminações, isso é importante mesmo. não, mas isso é importante. Mas aí, pessoal, olha só que interessante. Vamos lá. Na minha tropa escoteira, né, hoje com declaração médica, né, eu tenho lá 3 meninos e uma menina, né, que está para entrar agora. Bom, a gente tem uma experiência já dentro de casa, né? Meu mais velho, o Heitor, tem 14 anos, e o meu mais novinho está entrando na Alcateia agora, tá e não tá, né? Que seria o Ícaro, que tem 6 anos. Então, aqui eu tenho o privilégio de ter 2 crianças no transtorno do espectro autista. Então, nesse sentido, a gente tem que começar assim a pensar, é um discurso que eu tenho feito ao longo né, dessas atividades e discussões. Será que a gente está preparado, nós, chefes escoteiros, estamos preparados para sair um pouquinho da caixinha, da casinha, da barraca, do que for, do canto de patrulha? A gente está preparado para receber, porque a gente percebe que a escola tem dificuldade. Se a família tem resistência, ela também tem essa dificuldade. Por exemplo, é um outro assunto que não vamos tocar agora, mas se você tem a experiência, né, igual muitos aqui têm filhos do transtorno espectro autista, e você vê as características
nos outros, e às vezes aquele menino está na sua tropa, ele ainda não está com declaração médica e tem resistência dos pais, será que é você que vai botar a mão nesse vespeiro? Tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito zelo, porque é aonde que a gente trabalha. Mas esse é um outro foco que a gente pode puxar depois. Mas eu queria puxar o foco do pensar fora da casinha, né? Pensar fora da caixinha. Que sentido? Vamos lá, pegando as nossas cerimônias escoteiras, né? Então vamos lá, eu gosto de dar esse exemplo. Antes do Heitor entrar na tropa escoteira, eu dei esse exemplo e aconteceu. Parecia que eu estava fazendo uma premonição aqui da cena. Então imagina a nossa cerimônia, o famoso Iboa, né? Então tem lá o Iboa, aí vão fazer a inspeção, a bandeira, a oração e aviso, e a turma da Alcatel depois faz o grande urro, né? E aí durante o Iboa tem todo aquele rito, né? Que é uma cerimônia, né? Se faz a inspeção, você pede os meninos para ficar na posição de firme, tem toda aquela cerimonial, né? Que a gente tem ali de garbo, de boa ordem, de civismo, né? Que a gente faz isso ao longo de muitos anos. Bom, é muito bom fazer isso, não sou contra, muito pelo contrário, sou extremamente a favor. Mas será que a gente está sendo empático a uma situação que uma criança, eu sempre falo assim, ele, inclusive o Heitor fez isso comigo. Alguém tem, aí estava fazendo assim, levantou a mão, né? Levantou a mão assim, aí, pois não, Heitor. Aí ele assim, tá muito chato essa falação. Eu posso sentar? E ele estava certo, tá entendendo? E será que o nosso chefe escoteiro está preparado para receber essa fala sincera? Porque nós, adultos, e o mundo nos constrói repletos de filtros. E a gente filtra isso, né? Aí tá chato mesmo, mas eu não falo, né? Não abro a boca. E o autista não, esse filtro dele, ele é muito sincero e a sociedade não está preparada para essa sinceridade. E realmente, né? Eu percebi que, opa, e a cerimônia, por mais que você programa ali, ó, boa, 15 minutos, né? Sei lá, 20 minutos no máximo, ele pode estender na entrega de um certificado, de um distintivo e tal. Então vamos lá, gente, vocês querem sentar? Aí a tropa fez assim, ó. Tipo assim, todo mundo concordou. Então vamos lá, senta aí, galera. Aí depois, na hora da bandeira, a gente levanta e faz, né, a bandeira. Então, assim, esse ponto, né, se você analisar agora na alcateia, o lobinho ele já fica agitado, ele fica arrastando o pé na areia ali, né, depende do ambiente que a cerimônia acontece. Ele cava buraco ali com o pé, ele vai ficar mexendo. E aquilo ali a gente tem que pensar o quanto que a gente, às vezes, tem que ter essa sensibilidade. Então, esse é um ponto assim, extremamente importante que a gente tem que ficar atento. Um outro ponto, o Heitor, ele não foi investido ainda no grupo escoteiro, né? Então, começou há pouco tempo, tal, então ele não foi investido ainda. Mas aí, eu não sei, pode ter isso, né? Eu vejo muitos aqui, igual na minha tropa lá, todo mundo aceita o lenço. Mas eu posso ter um lobinho, um escoteiro com transtorno de espectro autista, que esse lenço aqui encostado aqui vai ser uma navalha no pescoço dele, devido à hipersensibilidade que tem tátil. Não é só da audição, todo mundo pensa na audição, né? Mas aí tem a hipersensibilidade tátil, né? Que a gente tem que ficar atento. Então, são pequenos detalhes, eu separei aqui assim, ó, no escotismo, assim, um olhar no cenário dentro das nossas cerimônias escoteiras, né? É igual, sei lá, na hora do grande uivo, por favor, não vi essa cena ainda, mas na hora do grande uivo, aquele grito, que lá, faremos uma... Será que a gente pode ter um lobinho que na hora ele pode botar as mãos nos ouvidos e falar assim, poxa, isso não tá legal? Fala, Luciano, chefe. olha só, você falando isso, eu falo assim, como que são as... Aí fala assim, gente, mas, né, acontece isso comigo. Né, a gente tem o Daniel, ele tem essa hipersensibilidade, né? Daniel é meu filho, né? Ele é lobinho e ele tem conseguido controlar essa situação, mas os gritos de tropa e o grande ruivo era realmente doloroso para ele, sabe? Doloroso. E aí de repente chega um lobinho lá pra gente, né? Com fone, né? E aí primeiro fica todo mundo assim, né, gente? O que está acontecendo, né? Mas aí quando você começa a compreender, e os outros também, né, sabe
entender o que realmente está acontecendo ali. E foi interessante que nessa mesma reunião, aos poucos, conseguiu tirar, né? E isso que o Luciano falou, isso é importantíssimo, a gente tentar sair dessa caixinha, sabe, gente? Às vezes a gente está tão, assim, metódico naquilo que a gente aplica, que é importante a gente começar a enxergar um pouco a Django um pouco diferente, falando da Alcateia, tá? Aquela na Alcateia. Então, assim, lembra lá da Cotique, né? A gente vê os outros animais, saber compreender, saber ter empatia, né? Buscar com que os meninos eles compreendam. E eu vou falar com vocês, as crianças, principalmente os lobinhos, nossa, eles são espetaculares. Eles dão de 10 a 0 nos adultos, sabe? Assim, eles não têm preconceito nenhum, nenhum. Nós tivemos um lobinho na Alcateia que ele não aceitava nem o contato. Esse lobinho, né, ele já saiu, as necessidades, e quando ele ficava feliz, muito feliz, ele às vezes fazia o xixi ali na roupa, né, e os meninos assim, super tranquilo, ô chefe, olha, aí a gente chamava o pai vinha correndo ali e tal, levava, trocava a bermuda, e, e ele conseguiu caminhar bastante com a Alcatéia. No início, ele chegava, ele não conseguia ficar junto com os meninos, a questão dele era ficar correndo, correndo, e às vezes o pai não compreendia, a gente, calma, uma hora vai dar certo, né, tem que ser aos poucos, né, e aí quando ele teve a primeira referência, ele conseguiu, né, se organizar e começou ali, até sentar, ele conseguiu, até preparar, porque Luciana até falou assim, é importante a gente começar a trabalhar, inclusive a gente já tem pensado nisso, de adiantar. Poxa, se eu posso adiantar a reunião para o pai, assim, olha, com esse foi desse jeito, a gente falava com ele, assim, olha, vai ter a bandeira agora, né, e tem toda aquela oração, inspeção, depois o chefe vai falar assim, ó, lobo, 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 tanto que ele ficava, lobo, 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 calma, não chegou a hora. E isso, se a gente puder, né, está adiantando esses passos, vai estar ajudando os pais, porque e para ele também, para ele conseguir se organizar, né, ele entender ali que vai ter um momento que ele vai conseguir fazer a atividade. Esse jovem, esse, aí, valeu, obrigado. Esse jovem, inclusive, essa criança, né, a gente fez um jogo lá bem interessante que era uma corrida, né, era um percurso do qual os meninos se encontravam, né, e ali eles jogavam pedra, papel, tesoura. Quando chegou a vez dele, né, e ele precisava assim dessa orientação com o pai, ficou-se ali sem saber o que estava acontecendo. E surpresa, Luciano. Ele sabia jogar pedra, papel, tesoura, só que o pai não sabia. Aí ele falou assim: nossa, olha, me trouxe uma situação aqui que eu nunca vi ele jogando pedra, papel, tesoura. E ele chegou lá na hora e jogou e ganhou e foi, ganhou e depois chegou lá na frente e perdeu para o outro lobinho. Então, assim, tem essas surpresas, sabe, que são muito agradáveis para a gente, porque a gente fica naquela que a gente não vai dar conta, sabe, gente? E, mas a gente está fazendo com amor, com carinho, e as coisas acontecem. Vai, Lu. Esse ponto que você disse, chefe, me fez lembrar assim, quantos de nós aqui já teve a seguinte experiência num acampamento? O pai falar assim, ah, meu filho não come isso, não come aquilo, não come... Na hora que a fome aperta, aí fala assim, nossa senhora, meu filho comendo verdura, nossa, meu filho faz isso, né? Então, essa situação, chefe, que você acabou de contar, é exatamente a máxima que nós, no escotismo, principalmente nesse cenário pós-pandemia, que graças a Deus a gente está caminhando, né, a gente pode nortear assim
mais um elemento aí para as nossas famílias aí com transtorno do espectro autista. Porque, de uma certa forma, eu até, né, eu fiquei muito feliz, me emocionei, a universidade que eu trabalho aqui Você não queira fez uma nele. postagem, ela fez uma postagem lá e pediu para que eu escrevesse, né, eu e minha esposa, a chefe Adriene, que encontra-se até aqui na sala, e a gente escreveu lá assim: a família é o melhor recurso de uma criança autista. Então, assim, independente da criança ser autista, a família é o melhor recurso. E nesse melhor recurso da família, um aspecto extremamente importante é você criar na criança a contextualidade que ela precise de. Ela é sistematizada, ela precisa se organizar. Então, a gente, por exemplo, o Heitor, ele tem um quadro, né? O quadro escotilho está lá no quadro lá de agenda dele. Então, assim, hoje o Heitor, ele tem noção de tempo, ele tem noção de meses, de semanas, de hora, ele tem noção disso tudo. Mas e isso é importante, essa noção, para que ele possa se organizar. Então, eu percebo assim, igual nós temos uma atividade que aconteceu hoje, depois a gente fala na parte de sucesso da ação, né? O jovem, né, que propôs a atividade hoje no dia de conscientização do autismo, ele é autista. E esse jovem, ele hoje ele já está organizado dentro do grupo escoteiro. Ele sabe que tem a cerimônia, ele sabe que tem os jogos, ele sabe que vai ter a progressão dele, ele sabe que vai... Sabe? Então, a partir disso aí acaba a coisa ficando mais tranquila. Mas, assim, para fechar essa linha de raciocínio, só para a gente focar aqui numa recomendação, por favor, essa recomendação é de amigos, de irmãos escoteiros e de pai que estuda, né, 14 anos aí o autismo, e como profissional de saúde também, e como chefe escoteiro aí ao longo desses anos aí. A recomendação é a seguinte: nós precisamos sentar e colocar sempre esse assunto na discussão. Não é porque eu tenho em casa uma situação dessa, mas é independente do autismo, é o TDAH, é a dislexia, descalculia, é o Down, é o deficiente visual, é o auditivo, é o físico. Então, assim, a gente tem que parar para discutir isso, porque, por exemplo, já que o foco é autismo, o CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, nas suas referências, né, inclusive na divulgação feita pelo chefe Estevo, né, o grande companheiro aqui da direção regional, até colocou, né, hoje a proporção é de 1 para 44. A cada 44 crianças nascidas nos Estados Unidos, a gente tem uma criança com transtorno espectro autista. Então, lá tem muitos estudos, é mais sólido, né? A gente tem essas características. Aqui no Brasil, a gente vai ter um grande ganho agora, a partir do dia 1º de agosto, com o início do censo, né? Que foi postergado, que era para ter o censo em 2020, e foi postergado devido à pandemia. Então, vai iniciar, e uma das grandes vitórias que nós tivemos foi colocar uma perguntinha lá sobre ter criança autista dentro de casa. É claro que muitas crianças, né, igual hoje teve uma matéria no jornal, que um adolescente foi conseguir emprego e foi diagnosticado tem 2 anos, adolescente sim, adulto jovem, né? E tem 2 anos que ele foi diagnosticado, né? Então, a gente tem muitos diagnósticos tardios, a gente tem muitas características, então, assim, todo mundo pergunta, por que tem tanto agora? No passado não tinha. É porque não tinha todas as ferramentas, toda a padronização. E aí, chefe Lamarck, um ponto, né, para a gente fechar esse aspecto, eu me lembro da nossa conversa, eu fiquei muito feliz pelo convite, né, com a diretora-presidente lá do grupo, desculpa o nome dela, esqueci, Melanie, né? A Melanie, né? A gente teve uma conversa com vocês e tal, e a surpresa que ela teve numa pergunta que ela fez, aquilo me sensibilizou muito, né? E a pergunta que ela tinha feito era sobre a progressão do jovem. Então, assim, a gente sabe que hoje a gente tem o nosso sistema, 2 sistemas, né, de progressão, que seria o linear e o sistema direto, né? Então, né, pegando aí, né, desde o lobinho pataterra, né, até chegar ao lobinho caçador, depende do que o grupo opta.
Mas aí a gente fica assim, uma grande preocupação tipo assim, ó, por exemplo, o Heitor, né? Vou falar do Heitor na tropa escoteira, o Heitor que está com 14. Se a gente for olhar pelo cenário de formação, de idade, numa criança típica, ele era para já iniciar a travessia, né? Começar a iniciar a travessia aí, já que ele faz aniversário 15 anos agora, em agosto. Porém, quem disse que na parte de cognitiva, de todas aquelas estruturas, de todos os 26 itens, né, do livro lá, do Rumo e Travessia, ele está dentro desse contexto. E não só ele, mas qualquer outra criança típica. Então a gente tem que começar a entrar nessas discussões, nos congressos, né, igual a gente vai ter o congresso escoteiro, não sei se vai ter essa discussão, para que a gente possa ter um dos grandes aspectos que é a sensibilidade. Tá entendendo? Assim como professor, nós temos, como chefe escoteiro, nós temos que se permitir, né, a ser sensível ao outro. E o ser sensível ao outro é a máxima da empatia. E tem um chefe da UMAR, né, que é um grande amigo nosso escoteiro, que fala assim, escoteiro se faz com emoção. E estar sensível ao outro é exatamente você se permitir se emocionar, não somente com lágrimas, se emocionar, mas com crescimento e desenvolvimento do outro, que às vezes é preciso dar um passo para trás para avançar vários na frente. Então, nesse aspecto, eu penso assim que a gente, né, teria esse contexto muito forte. E a gente tem que pensar, por exemplo, nos jogos. Será que os jogos nossos, eles, né, a gente sabe que eu tenho que ser progressivo, atraente e variado. Todo o nosso meta, né, um dos itens, né, dos tópicos aí do nosso método escoteiro, está ali um ponto, né, do método, atividades atraentes, progressivas e variadas. Então, assim, eu falo que o escotismo é um laboratório de criatividade. E nesse cenário de autismo, eu acho que essa criatividade ela tem que ser mais aflorada para que a gente possa, assim, se permitir se emocionar e sair um pouquinho daquela sistematização de ser, às vezes, muito pragmático com a coisa. Ah, mas você está, então, convidando a virar bagunça? Não, gente, eu sou extremamente pragmático. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é necessário a gente se organizar, né? Estar se direcionando ali, né? Então, aquela questão rígida, ríspida, isso ficou para trás, né? A gente já teve cenários, né, do escotismo de uma forma um pouco mais fechada, mas a gente também não tinha um arsenal de conhecimento para que a gente pudesse estar direcionando esse aspecto, né? Bom, mais alguma coisa, meu chefe, com relação por favor, gente, só lembrar que a gente está nos desafios, né, da inclusão. Né? Depois a gente vai, mas tem coisa boa, né? A gente já tem grandes passos aí. Mais alguma coisa assim do desafio? Ó, o grito de patrulha, né? Que foi lembrado, né? Que mais? Pois é, Luciano. Eu acredito que um dos desafios assim grandes é a questão, fala assim, poxa, como é que eu vou levar um autista para uma atividade externa, para um acampamento, né? O que que eu devo fazer, como eu devo proceder, né? E realmente a gente fica encucado com isso aí, fala assim, gente, mas e aí, né? Aí dividir com vocês com a experiência que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem envolvido os pais, né? Foi pai, olha, bacana, né? Se o filho tem essa situação, né? A gente precisa da ajuda e do envolvimento de vocês também, né? Nessas situações, porque realmente, né? A gente fala assim, poxa, eu chefe escoteiro, tô lá tomando conta de 32 escoteiros lá, e aí como é que faz? Aí a gente tem que ter a figura do pai realmente, né? O pai ou a mãe bem participativo referente a essas situações. Tem uma outra questão, o Luciano lembrou aí, né? Falando dessas progressões e já talvez até puxando o próximo assunto, que é a questão das especialidades, né? E quando a gente busca conhecer um pouco o autista, conhecer um pouco essas crianças que a gente trabalhando, gente, vocês vão ficar assim realmente fascinados, porque tem os meninos que dominam alguns assuntos que a gente fica assim, sabe, de queixo caído,
literalmente, né? Então, ou quando o examinador vai, né, tá acompanhando a especialidade ali, que o examinador, quando te dá o feedback, fala assim, caramba, né, é justo de dar uma aula, né, sobre o assunto. Mas é isso aí, Luciano. Eu acho que das situações mais difíceis, acredito, é essa questão dos acampamentos, né? Que às vezes você tem que ficar 3 dias aí numa atividade. E realmente é um pouco mais complicado mesmo. Dentro dessa frente, né, que agora a gente já no nosso horário aqui, né, chefe, a gente programou aqui de entrar aqui já no os desafios da inclusão e o sucesso da ação, até fazendo esse trocadilho, essa rima aí para que a gente pudesse trabalhar. Mas um ponto da especialidade, eu queria, chefe, foi muito legal você ter falado isso, eu já estava até me esquecendo, tinha até anotado aqui, mas tinha passado a folhinha aqui. O lance da especialidade, pessoal, é muito legal. Por quê? Trabalhar o hiperfoco. Então, toda criança no transtorno do espectro autista, ela vai ter diversos hiperfocos ao longo da vida dela, né? Um exemplo aqui é quando o Heitor tinha o hiperfoco carrinhos da Hot Wheels, quando o carrinhos da Hot Wheels era R$ 5, não sei quanto que está agora. Aí depois ele passou para o hiperfoco para Lego. Aí, gente, eu ficava assim, gente, que saudade da Hot Wheels. Que Lego, né? Lego tudo bem, né? É criativo, tal, aquela coisa toda, mas é um pouquinho mais caro, né? Mas enfim, eu ficava assim, gente, que saudade dos carrinhos da Hot Wheels. Mas enfim, né? Ele tem muito ali, é quilo, eu falo que é quilo, né? Deve ter uns 10 quilos de carro de Hot Wheels ali. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Gente, tenha sensibilidade de identificar qual que é o hiperfoco, conversa com os pais, fala assim, qual que é a área de interesse. Às vezes, a gente aqui no autistês, aqui, né, na conversa de autista, a nomenclatura é essa, é o hiperfoco, né? Ele tem um hiperfoco numa determinada ação. Por exemplo, hoje o Ícaro, o hiperfoco dele é Sonic, e o hiperfoco do Heitor, ele tem um joguinho que é tipo um multiverso, né, que chama PKXD, e aí tem as coisinhas, né, que ele vai lá, interage, monta, tem a casa dele, então tem uma série de coisinhas e faz até um cenário bem interessante. E aí, assim, descubra o hiperfoco. Por exemplo, não receber um jovem na tropa, na alcateia, chefe Júnior, acabei vendo aqui, chefe Júnior, o Pokémon GO também, né? O Heitor sair daqui para jogar Pokémon no encontro lá em Vila Velha. E aí, assim, Pokémon foi uma necessidade de interação. Mas, enfim, descubra qual que é o hiperfoco para focar em especialidade. Então, assim, vamos supor, muitos autistas têm uma pegada, depois eu vou até botar um nome aqui no chat, chamado Jacob Barnett. Ele é um jovem americano de 14, agora ele já deve estar com mais de 14 anos, mas quando ele tinha 14 anos, ele entrou na universidade e ele, na metade, já estava fazendo um mestrado com 14 anos. Não sabia amarrar o cadastro de sapato. Andava sempre com o cadastro de sapato desamarrado. Porém, ele estava sendo cogitado a prêmio Nobel de Física, só para vocês terem uma noção, e as coisas que ele fala equivaleria à fala de Einstein, tá entendendo? Só para vocês terem uma ideia. Inclusive, o Einstein, né, ele tinha o transtorno do espectro autista, né? Isso tem várias literaturas que apontam, né? O pessoal fala muito de Asperger, né? O pessoal até no mecanismo de defesa fala assim, Asperger, meu filho não tem autista, ele tem Asperger. Então, assim, não, gente, o Asperger ele entrou em 2013 dentro do transtorno do espectro autista, tá? Só para ficar atento. Mas aí, então, esse seria um grande segredinho, né? Para a gente já começar a trabalhar e, chefe, a próxima etapa aí, que seria exatamente no horário que a gente tinha programado. Quais são os cases de sucesso, né? Qual o sucesso da ação? Então, um deles, a gente acabou de fazer essa transição agora da temática da nosso bate-papo, nossa roda de conversa ao pé do fogo aqui, né? Seria o hiperfoco. É como se a gente pudesse pegar
todas as características, por exemplo, o autista tem 3 coisas que é bem nítido dele, né? Que é o quê? Dificuldade de comunicação, o Heitor falou com 6, o Ícaro falou com 2, com 2 não, um pouquinho antes, só que aí começou falando em inglês, tá entendendo? O Ícaro, e aqui em casa foi legal, que foi um estímulo, né? Falava inglês. E outra parte seria a inter-relação, né, a relação interpessoal, comunicação e relação interpessoal, e a estereotipia. Estereotipia, comportamentos, né, estereotipados, né, com movimentos ou alinhamentos. Alinhar, gente, ó, alinhar carrinhos. Só um momento. Então, essas 3 características, elas seriam, assim, bem nítidas. Então, a partir disso, é igual... E correndo os olhos aqui, a questão, igual foi citado, de apito, né? Te usa apito. No início, a criança pode não aceitar, mas minha turma aqui na tropa aceita apito de boa, né? Assim, bem tranquilo. Mas, por exemplo, os meninos aqui, a gente usava aquela bucha vegetal com muita moderação, depois a gente estava até vendo, estava exagerando, porque senão você tira a proteção da pele, né? Você tem que tomar cuidado. Que de uma certa forma, ao tomar o banhozinho com a bucha vegetal, você está estimulando. Então, os meus não tem problema nenhum, só o Ícaro, um pouco mais com relação à etiqueta. Uma etiqueta parece que colocou um canivete suíço aberto dentro da roupa. Entendendo? Então aí o que a gente tem que ficar atento? Esses aspectos, né? Esses aspectos de transformar o hiperfoco, no exemplo aqui, a questão da comunicação. Por exemplo, eu tenho aí eu já vou falar do sucesso, né? Ontem não, semana passada foi a Hora do Planeta, né? E aqui na cidade que eu moro, chefe Lamarck, é igual em Montes Claros, né? Aqui tem um sol para cada um, tá? Então é muito quente. E o pessoal, não, mas aí a gente já perdeu para Ecoporanga, que é uma outra cidade aqui que tem que brincar com o chefe. Depois vou pesquisar. Então aqui é muito quente. E aí o que acontece? Aí nós fizemos assim a proposta, falamos assim, ó, vai ter a Hora do Planeta e tal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião à noite, reunião de tropa à noite. Então, assim, não teve reunião de dia, reunião foi à noite. Então, qual que foi a orientação? Seria uma reunião focada em montar a fogueira, explicar quais são os tipos de fogueira, fazer o fogo, e aí dali fazer a Hora do Planeta. Aí entrou uma live, né, até de uma sessão autônoma, né, que está sendo fundada lá no norte do estado aqui, lá em São Mateus, e aí teve a live, né, para a gente dar o apoio lá à Hora do Planeta nos grupos que estavam online, saímos da live, né, e foi para a fogueira. De repente a gente arranca lá, o quê? Linguiça e marshmallow. Nossa, aí foi surpresa da galera, o objetivo não era comida mateira, o objetivo não era isso, era fogo, Hora do Planeta, só isso que eles achavam. Aí teve a live, teve o marshmallow foi uma ideia que o Heitor já tinha dado bem antes, mas aí a gente não falou o elemento surpresa. E aí, de repente, chegou um jovem escoteiro chamado Henrique, né? Depois tem até um videozinho que a gente fez agora há pouco. O Henrique falou assim, terminou o evento, né? Ele tinha ido no circo e chegou atrasado, que ele queria ir no circo. Beleza. Não, tranquilo, Henrique, de boa. Aí começou lá, comeu, né? Então, aí depois terminou lá o momento e falou assim, chefe, você tá lembrando semana que vem, né? O que, Henrique? No sábado que vem. Tá lembrado o que é, né? Aí ele, que dia que é, que tem que se comemorar. Eu achei que era o aniversário dele, né? Eu não tava, Henrique, é seu aniversário, cara? Não, chefe, é o nosso dia. É porque eu falo, né? É o nosso dia. Isso me marcou muito. Ele falou assim, é o dia do autismo. Rapaz, chefe, ó, não pode deixar em branco, não. Tá? Aí o Centro de Tratamento de Autismo que tem aqui na cidade, a PAI de Colatina, teve um passeio ciclístico hoje, né, foi de manhã, e aí, assim, aí na semana trabalhando, mandando mensagem, diretoria do grupo aqui, conversando com os pais, então a tropa escoteira hoje foi para o passeio ciclístico, né? E aí juntou todo mundo. Então, nesse passeio ciclístico, a gente nós tínhamos os 3 autistas, né? A menina, né, não pôde ir e tal, foi assim, bem, bem sutil, e a turma foi. No término do passeio ciclístico, fizemos uma conscientização, valorizamos o trabalho do Henrique. Ó, gente, nós só estamos aqui fazendo isso graças ao Henrique.
E o Henrique, assim, não sabia, assim, o quanto que estava agradecido. Então, ele falava assim, Henrique quer falar alguma coisa? Ele começava a gaguejar, né, de nervoso e tal, assim, porque ele tinha que falar, mas falava. E isso é um sucesso muito legal. A gente, assim, É, gente, oi, né? Fazer né? janta. Ô, Neuza, faz uma jantinha para nós, Neuza. Beleza. Então, assim, isso é um sucesso, né? Uma atividade assim, de sucesso, de pensar, assim. Chefe, ações, assim, sucesso da ação. O que que você tem aí de... Vamos fazer um Vamos, ping-pong, né? Vamos vamos, lá. vamos, vamos sim. Eu vejo assim, né, gente, o quanto que a questão da empatia, voltando a dizer isso, né, de nós chefes, né, de tentar buscar essa questão, de ter essa sensibilidade referente aos nossos jovens, entendeu? Eles são realmente surpreendentes, né? Igual eu disse a vocês aqui no início, quando realmente eu abri os olhos para o mundo e comecei, né, a buscar, a entender, a compreender como que as coisas ficaram assim, vamos ficar mais fáceis, né? Interessante, o Luciano falou aqui, ó, do que o Henrique lá cobrou dele. E o autista, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Que ele realmente guarda essa situação, né? Eu fui surpreendido já foi do ano passado para esse ano, porque a Alcateia nossa passou muitos meninos para a tropa, sabe, Luciano? E aí um dos lobinhos, né? Um deles foi eleito agora primo e um outro, né? Tá segundo e um deles as reações, né? Que eu trago assim, o que foi a segundo, ele pergunta assim para mim, me chamou no separado e falou assim, chefe, você acha que eu tenho capacidade para ser primo um dia ou ser segundo um dia? Aí, sabe, aquelas coisas assim que deixa a gente realmente assim, caramba, mas por quê? Ah, por causa da minha situação. Eu falei assim, uai, mas nada impede, você é tão capaz como os outros, né? E ele, chefe, então tá, era isso que eu gostaria de ouvir. Obrigado, sabe? Bem assim, literal, eu falei assim, caramba, que coisa. Aí o que foi a primo, né, quando ele, né, soube ali que ele seria o primo da Matilha, é, e chegou e assim, eu estou muito satisfeito, eu estou muito feliz, né, espero dar o meu melhor, né, e pode ter certeza que eu vou somar muito para a Matilha. Gente, isso eu realmente me emociono muito porque é ver que o trabalho está dando certo, sabe? Assim, quando os meninos entraram com toda aquela dificuldade, né? Muitos ainda precisam sair um pouco para se regular. A chefia compreende isso, né? Eles têm aquele momento que às vezes, igual o Luciano falou, a atividade não está agradando para ele. Tem algo que está incomodando, né? Mas a chefia teve a sensibilidade, a chefia sabe, né? Então ele precisa sair um pouco, fica ali aos olhos, não se distancia tanto. Aí, em certo momento, acaba retornando para volta para a atividade ali, como se nada tivesse acontecido, né? Então, uma das coisas que vejo importantíssimo, Luciano, e vejo que o grupo tem dado passos, né, para que a coisa aconteça, é justamente estar sempre acreditando no processo, sabe? Tendo essa empatia, a chefia está buscando conhecimento sobre o assunto, né? E isso tem tornado o trabalho com eles, vamos colocar dessa maneira, as atividades, né, de forma mais fácil, com que eles possam realmente compreender e sentir o escotismo, né? Então, quando eu falei com vocês da especialidade, a gente tem feito algumas atividades justamente para despertar, né, para buscar, né, deles e que eles realmente possam demonstrar também para a Alcatel quantos que eles são capazes, né? Então, assim, eu fico muito feliz, igual te disse, igual a gente teve a reunião com a nossa presidente, né, dela, inclusive, falar assim, olha,
vamos buscar mais conhecimento. Então você vê que o grupo ele realmente está envolvido. E isso é importante. É importante que o grupo queira, é importante que o grupo formado pelo grupo de pais, né? Todos ali queiram, e é o melhor para todos, gente. É a realidade que a gente está vivendo, né? Então, se a chefia já está trabalhando, você tem uma diretoria que está sempre ali presente, te dando um suporte e quer fazer a coisa acontecer, isso é muito bom. Então, pode dizer, Luciano. Não, pode concluir, meu chefe. Então, isso acaba refletindo também lá na ponta, né? Que é das atividades que a gente executa com os meninos. Você vê o desenvolvimento deles, porque eles têm essa confiança, né? O jovem, ele, na hora que ele tem a referência dentro da alcateia ali, pode acontecer o que for, mas ele tem a segurança do chefe. Ele tem aquela identificação com o chefe. Criou-se esse relacionamento, né? E aí é onde que a gente começa a colher os frutos, né? A gente já teve lobinho, né, que vai seguindo com as suas progressões, né, consegue, fica muito feliz, né? Tem uns que não demonstram tanto, né? A gente realmente tem alguns autistas que eles não demonstram tanta felicidade, mas a gente sabe que realmente eles são felizes ali por dentro. O chefe, olha que bacana, o Henrique está aqui na sala, né? Ó, a mãe dele, não sei, mas está aqui, ó, o Henrique, o idealizador da atividade hoje, está aqui o Henrique Dazílio Freitas. É isso O aí, Henrique, Henrique. ó, Show de parabéns, tá, bola. Henrique? Ô, Henrique, desculpa, mas eu não podia deixar de contar a sua história aqui hoje para o pessoal, tá? Isso é bem bacana. Mas depois o Henrique, se quiser abrir a câmera, né, no finalzinho agora, seria legal, até mesmo para dar um depoimento aí, tá, Henrique? Se você quiser, tá? Ô, Fica à Luciano, vontade. e só lembrando aqui, falando mais uma coisa, né? A gente não duvidar da capacidade, tá, pessoal? Isso é importantíssimo. Os meninos são extremamente capazes, extremamente capazes. Hoje a gente teve uma atividade do qual a gente via, né, tanto o primo lá como o segundo, eles cuidando dos outros, né? E a gente já tinha adiantado isso para eles, falou assim, olha, a gente vai realizar uma atividade distrital, né? A alcateia vai estar envolvida com outras alcateias, terão novos lobinhos e vocês, né, é, tem que ter esse cuidado com os menores. Não, chefe, tudo bem, pode deixar, eu vou me esforçar para que as coisas, que os meninos não se espalhem. E perfeitamente. Isso é bacana. E, chefe, quando você estava falando, só lembrar que o Henrique ele é submonitor, tá? Ele é submonitor da Patrulha Sirius, né? E na semana passada, retrasada, a monitora, né, que é a Ana Luísa, não pôde ir, ele assumiu a patrulha, então isso é bem bacana. Chefe, mas você falou um ponto importante, gente. Eu acho que a máxima do sucesso da ação, ela invoca a presença dos pais, certo? À medida que a gente tem, hoje a descrição seria 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. É o antigo grau, né? Grau 1, grau 2, grau 3, sendo que o grau 1 seria um cenário de facilidade nas relações, uma autonomia maior. O nível 2, ele teria já uma dependência um pouco maior de outros, e o nível 3 seria aquilo que teria uma alta dependência, né? Então, essas seriam as características. Bom, na realidade, assim, sendo muito objetivo, o nível 3, ele teria uma grande dificuldade, porque ele nem, às vezes, está na escola, tá entendendo? Às vezes, ele está confinado dentro de casa com os pais estão com dificuldades. O 2 e o 1 é o que mais pode aparecer, e principalmente o 2, são situações que vai precisar da presença dos pais, tá, pessoal? Então, no mesmo, né, vou pegar um exemplo aqui numa reunião nossa, que o Heitor chegou e falou assim, pai, eu não gosto, aí eu falei, a gente até brinca, né, filho, aqui o pessoal aqui, a gente é o chefe escoteiro e tal, mas é pai, entendeu? Não, você é pai, tá bom. Então a gente sempre tem esse negócio, aqui eu não sou seu pai, aqui eu sou seu chefe, né? Tem essas conversas, né? Então, cuidado com isso, né? Mas, tipo assim, tá deixando de ser meu pai, né? Então, assim, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente tenta ser mais imparcial possível, né? Por isso que tem esse discurso antigo, tipo assim, ó,
Aqui no escoteiro você não é meu filho, você é um escoteiro como todo mundo, aqui eu sou seu chefe, né? Não me chame de pai na frente dos outros, chama de chefe. Né? Assim, então, né, ou pelo nome, né? Eu não gosto que chame de chefe, chama de escotista, sabe que lá tem essas coisas. Mas, enfim, tem que tomar cuidado. Mas a presença dos pais é importante. O Heitor chegou e falou assim, pai, eu não gosto da falação. Assim, eu gosto é quando se tem. Falação é ali uma orientação, né? Vai fazer alguma coisa, igual teve uma reunião que a gente estava olhando a hora pelo sol, né? E aí, assim, aí ele gostou, era uma falação que era em prática ali, eu aprender fazendo, que é a máxima nossa, né? E aí ele chegando e disse isso, e um grande segredo, pessoal, é colocar os meninos para conduzir. É usar ali, né, um modelo mesmo, né, do monitor, de você, no caso nosso, na tropa escoteira e na tropa sênior, tá, chefe? Na Alcateia tem outra pegada, mas é você botar os meninos para conversar, direcionar, preparar os monitores, preparar todo mundo ali, e os meninos são feras, os meninos eles tiram isso de letra de uma forma muito tranquila. E o outro ponto seria de sucesso, gente, é os pais. Grupo escoteiro, no passado, a gente falava assim, ó, o pai fica de longe que ele atrapalha o menino. Essa era uma visão assim, muito ruim, porque a gente também não sabia trabalhar com os pais. E a gente foi aprendendo, né? O grupo forte é o grupo que tem o envolvimento dos pais. Se não tiver o envolvimento dos pais, o grupo vai definhando e acaba tendo momentos difíceis, né? Ou até fechar as portas. Então, por exemplo, a chefe Adriane está aqui, minha esposa, né? A gente está com muita dificuldade com o Icaro, mas essa parte é um ponto de sucesso da ação. E essa dificuldade está pela a questão cognitiva dele, está com 6,5. Na nossa associação, a gente já né, admite o Lobinho aí com 6,5, foi uma vitória, isso que os meninos estão, né, fera. E eu acredito que à medida que ele vai amadurecendo, ele vai ficar um pouco mais parado, porque o hiperfoco dele é no Sonic, e ele quer correr igual o Sonic, gente. Ele quer correr igual o Sonic. Então, num jogo de revezamento, eu acho que ele vai se dar muito bem, mas, mas não coloca ele ficar sentado, não. Entendeu? Então, aí, às vezes, o menino vai querer sair assim, fala, tá chato. Ele levanta, ele para tudo que estiver fazendo, e não tem ninguém que faça tirar o menino. Então, é a hora que o pai que está ali, opa, aciona, e o pai é conduzido. Mas poderá ter situações que o pai precisará ficar um pouquinho mais distante, e aonde que a gente precisa captar mais voluntários, e aí veio o grande problema da nossa organização, que são os voluntários, né? É a necessidade que temos de mais voluntários. Mas nesse sentido, sendo realista, enquanto a gente não tem essa realidade, a gente tem que pensar nos pais. Os pais ali têm uma situação que o pai vai sair de cena, porque a tropa também, ela não pode, o Alcateia, ela não pode ficar prejudicada mediante aquilo ali. Então a gente já está fazendo, mas assim, as coisas estão acontecendo. Não vou parar a reunião por causa daquela situação. Então é nesse sentido. Salvo situações especiais, repito, salvo situações especiais. Então, num acampamento, a proximidade vai ter que ser mais intensa, a gente vai ter que ter um direcionamento aí para que a gente possa fazer isso de uma forma qualificada, ok? Chefe, chegou, acabou o horário, né? Vamos abrir para as perguntas aí, o chefe Júnior, né? Eu não sei que você tenha mais alguma observação. Luciano, eu como da outra vez, né, eu penso assim, a gente sempre fica também em busca de conhecimento, de saber se o que a gente está fazendo tá certo, sabe? Mas quando a gente vê, né, os resultados, colhe ali os resultados, pelo menos o caminho, a gente procura fazer o melhor possível. E acredito que outros, né, que estão aqui, inclusive, na sala com a gente, outros que estão acompanhando aí a live, também passam por essas situações e a gente procura sempre fazer o melhor possível e o bem para eles, né? Então, essa questão da empatia, de procurar envolver o grupo todo, né, que o grupo conheça, que façam. Hoje, inclusive, estava sendo desenvolvido poxa, esqueci a chefe Érica Jardim, vai puxar minha orelha o nome do grupo dela,
e eles fizeram um trabalho muito bacana com a chefe Kotik, né? Dessa questão da inclusão, sabe? Então, quanto mais a gente trabalhar, né, essa questão de saber o que que é, como, né, atuar, né, quando uma criança desregula, de saber compreender, eu acho que é o importante, sabe, Luciano? Acho que a gente vai estar sempre nesse caminho certo. Mas vamos lá, chefe Júnior, estamos por sua conta aí, chefe. Rapidinho, chefe Júnior, só lembrar, gente, assim, reforço a necessidade das formações, trazer esse assunto bem intenso, tá? E a gente, assim, tem mobilizado bastante aqui na região do Espírito Santo, a gente sabe que muitas regiões têm mobilizado, então é um assunto, então, quem é de outras regiões aqui, a gente sabe, tem gente do Brasil todo aqui, conversa aí com a direção regional, com a equipe de formação para trazer esse assunto num cenário aí. E Chefe por que, Júnior, não começar a envolver isso nos cursos, né, Luciano? sim, Que eu acho que é uma premissa que tem que ser realmente trabalhado, incluído aí, e a gente discutir, levar mesmo, né, sim, que seja parte dos cursos. com certeza. Chefe Júnior, o que manda para nós, meu irmão? Primeiro, parabéns aí para você, chefe Luciano, chefe Alamarque, excelente aí o depoimento de vocês, a contribuição de vocês em relação ao tema, escotismo e família, muito, muito interessante, escotismo e autismo. Tivemos alguns questionamentos no fórum, no chat. A chefe Zay falou, tenho 2 filhos, e um deles, um de meus filhos é autista, que pegou o laudo na semana retrasada. Apesar de um já ter um filho autista, receber o laudo do outro não foi fácil. Ela escreveu, passei por isso, meu lobinho queria fazer a oração todo sábado. Vocês querem fazer algum comentário, chefe Luciano, chefe Lamarck? O comentário, o chefe, qual é o nome dela? Chefe Zay. Chefe Zay, é o seguinte, chefe Zay, o primeiro, né, olha que eu falo, né, até aquela velha, né, casa de ferreiro, espeta de pau, né, o Heitor, a gente, assim, eu trabalho com saúde mental e psiquiatria, né, eu trabalho com docência na área de medicina, de enfermagem, e a gente trabalha com essa temática, né, e o Heitor, a gente, assim, eu me lembro, eu fui para uma viagem, e a minha esposa, né, que levou, nem estava aqui, eu estava até para fora, né, estava em Cuba, até, voltando na volta, eu tive essa surpresa. E aí abriu o chão para mim, sabe? Então, do Heitor foi isso. Eu tenho um sobrinho autista, e a gente, assim, falou dele, né, quando ele tinha um pouquinho de idade, sabe? Então, só que o direcionamento foi com 11 anos, né? Teve um pequeno atraso aí. Eu tenho uma sobrinha também autista, então o DNA está aqui em casa, né? Então, e o Ícaro a gente percebeu cedo e foi mais tranquilo, chefe Zay. A gente, assim, conseguiu o diagnóstico porque a situação foi até engraçada, preciso compartilhar. A gente ficou, assim, muito preocupado, né, o Heitor 14, o Ícaro com 6, né, então a diferençazinha aí eu e minha esposa, a chefe Adriane, falamos assim, a gente tem que, vamos fazer o segundo filho, vamos planejar, porque, assim, a gente está com medo, né, de como é que o Heitor vai tem que ter um parceiro, um irmão, né, quem que vai ser o apoio, vai ser né, diante disso. Aí Papai do Céu deu o Ícaro com um espectro autista. Eu olhei para ela, aí a gente, quando recebemos a declaração, fizemos a declaração médica, ele fechou lá na época, né, agora já mudou isso, o F84, que é o código, né, o CID-10, o CID lá. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá na casa certa. A gente agora tem a missão não somente prepará-los para o mundo, mas que preparamos também o mundo para eles. É por isso que a gente está aqui. Então, a gente tem essa missão aí, né, de não só prepará-los para o mundo, guarde isso, mas preparar o mundo para eles também. Eu digo assim, sabe, Luciano, o quanto que foi importante. Volto a dizer, né, que eu meio que relutei referente né, quando recebeu a declaração, né,
e vejo assim, na hora da aceitação mesmo, e hoje sou muito tranquilo, falo com as pessoas abertamente, não tem vergonha, gente, não tem vergonha. E falo, quando o Daniel foi entrar para a Alcateia, que eu cheguei, né, para os chefes e falei assim, gente, olha, vocês vão receber o Daniel no próximo ano, está completando a idade aí de lobinho, né, e Daniel é autista. Aí o pessoal, meio assim, né, pai, chefe, mas eu falei, não, tranquilo, tranquilo, sabe? E, e essa é a expectativa que a gente tem referente, que as pessoas também tinham que ter, né? A grande questão é a gente preparar a sociedade para recebê-los, né? Então eu vejo o quanto que eu aprendi e tenho aprendido, Luciano. Então não é sofrer e achar que fez as coisas erradas, não. É igual o Luciano falou, é porque está na família certa, né? E são espetaculares. A gente aprende isso todo dia, né? É isso. Vai, chefe Júnior, manda para nós, meu irmão. Tá com o microfone fechado, chefe Júnior. A chefe Zay levantou a mão, já que ela quem fez a pergunta. Então vamos lá, chefe Zay, se quiser abrir a câmera, fique à vontade. Ô, chefe, meu computador é um CPU, não vai abrir câmera, desculpa. Boa noite a todos. A questão que eu coloquei é que, assim, eu tenho 2 lobinhos, né, 2 autistas, e meu filho ainda estava naquela fase de ir na neuropsicóloga e tal, e aí a gente já tratava de um lobinho autista, né, a avó dele estava ali sempre com a gente, já tinha aquela interação, e eu tinha um pequenininho, meu filho mais novinho, foi diagnosticado com autismo. Tranquilo, até aí tudo tranquilo, né? Aí chegou a vez do meu mais velho. Aí eu falei assim, aí a gente começou a observar, né? Mas espera aí, esse daí meu filho também faz, que o pequenininho fazia, né? Não, mas espera aí, isso aí ele também fazia quando era pequenininho. Aí a gente começou a ligar os pontinhos. E aí a gente viu no de 3 o espectro autista, né? E a gente refletiu no de 7, né, no mais velho. Aí falou, gente, o menino mais velho também é autista e passou batido. Aí, aí aconteceu o que eu contei para vocês, né? Que eu tenho os lobinhos e eu tenho agora 2 meninos também autistas em casa. Meu marido. E aí, assim, assim, a gente não, assim, por mais que a gente já tenha, né, a criança em casa, a gente não está preparado, né? Assim, eu não estava preparada. Escutei tudo, escutei mais ou menos o que o médico falou, ele deu uma explicação linda, assim, ele foi detalhista, e eu falei assim, eu vou gravar no celular, porque eu tenho certeza que eu não vou dar conta. Aí eu gravei no celular, eu escutei uns 3 dias seguindo, assim, porque na hora ali eu tava no céu, tava no outro lugar, mas ali eu não tava. E agora já é mais tranquilo. Hoje, né, no Dia Mundial de Conscientização do Espectro Autista, né, ele recebeu o lenço dele, né, fez a integração dele, e ai meu Deus, que coisa gostosa. Ele chorou. Aí os meninos, você tá chorando por quê? Ai, eu tô emocionado. E abraçava o lenço, beijava o lenço. E assim, é uma situação assim, foi muito marcante, gente. Vou parar de falar. Obrigado, chefe, por compartilhar. Gratidão aí pelo depoimento, chefe Zay. O chefe João, ele escreveu: sou chefe escoteiro e trabalho no Exército. Gostaria de saber o que os chefes pensam sobre uma parceria do escotismo com o Exército, pode ser até com outra entidade também, né? Aqui no Espírito Santo nós temos a Polícia Militar, que faz esse trabalho também, para trabalhar com crianças, adolescentes com TEA, com ênfase em ecoterapia. Vamos lá, chefe Luciano. Quer falar primeiro, chefe Lamarck? Com relação à ecoterapia, você tem experiência? Eu tenho aqui. Não, chefe, não tenho, mas eu penso que seria uma atividade fantástica, né? Além de ter toda uma estrutura, né, para ajudar, nossa, seria assim fenomenal. Perfeito. Então vamos lá, gente. A ecoterapia, né, é uma terapia sobre o cavalo, né? Então tem estágios. A ecoterapia, o movimento do cavalo, o cavalo ele faz um movimento tridimensional. Ele faz um movimento para frente e para trás quando está andando,
para o lado, para o outro, e para cima e para baixo. Então, quando o cavalo ele anda, ele faz, né, é até estranho, né? Eu não consigo. E esse movimento tridimensional, ele acaba sendo terapêutico. Então, no passado, muitos anos atrás, eu não lembro qual foi a Olimpíada, eles identificaram uma atleta, não existia Paralimpíada, uma atleta de hipismo que ganhou lá, e quando viram, foi tirá-la do cavalo, e foram o pessoal dar o apoio, ela não tinha movimento das pernas. E aí aquilo ali começou os estudos. Então, a ecoterapia, chefe João, é extremamente importante. E aí esse movimento tridimensional tem um outro aspecto junto, que tem etapas que fazem. Eu falo isso porque a gente tem o centro hípico aqui, o Heitor fez ecoterapia, o Ícaro faz ecoterapia todas as terças-feiras. Eu levo meus alunos para lá, inclusive eu tenho muito orgulho que a gente cavou um estágio lá na ecoterapia para o pessoal da fisioterapia da universidade que eu trabalho, então a gente cavou um estágio lá para eles. Hoje a gente tem um preceptor lá que é um terapeuta, né, fisioterapeuta, e aí a gente tem os acadêmicos lá. Só que só tem um detalhe, chefe, assim, eu não sei qual que é a situação lá no Exército. É muito importante, na ecoterapia existe, assim, preparo, né, dos profissionais que vão estar ali. Então, para quem não sabe, por exemplo, em cima do cavalo, hoje quem acompanha o Ícaro é uma psicóloga, né? Então, do lado na cela tem a forma de segurar cestinho, aí tem uma psicóloga de um lado, do outro tem um auxiliar e tem o outro puxando o cavalo. Então, precisa de 3 pessoas para puxar o cavalo durante essas atividades de ecoterapia. E aí depois vai ter as fases, né? O menino usa estribo, o menino não usa o estribo, vai tirando a sela, usa a manta, usa o pelo. E aí é muito bacana que a gente vai ter a crina do cavalo, o focinho dele tem uma textura diferente, o pelo do cavalo tem uma textura, a crina tem uma textura, a cauda do cavalo. Então, tudo isso ele vai tocando, ele vai jogando, fazendo a parte de psicomotricidade, fazendo alfabetização, tudo em cima do cavalo. E o autista, ele não vai, ele tem que manter o foco ali, porque qualquer coisinha o cavalo movimenta, né? E o cavalo também tem que ser preparado. E aí, por curiosidade, o cavalo último aqui, ele não tinha nome, e o Ícaro que batizou, né? Que é o Apache, né? E essa é a experiência. Então, assim, se o grupo escoteiro puder fechar isso com o Exército, qualquer outra instituição, igual o chefe Júnior bem lembrou, é de suma importância. Só que se a instituição não tiver, existe uma associação, né? Existe a associação de ecoterapia, e aí existem vários profissionais regulamentados para fazer tais procedimentos. Chefe João, fica à vontade para fazer a réplica. Boa noite a todos, pessoal. Até dessa live que a gente está tendo aqui, que eu estou participando, eu moro em Brasília e eu vim aqui no Rio Grande do Sul para verificar uma parceria que o Exército fez aqui em Cachoeira do Sul. Aqui, uma unidade do Exército, ela fez uma parceria com a comunidade e junto nessa parceria está a Prefeitura, a PAI e o Exército, na área de ecoterapia. Aí fiquei muito motivado, eu sou chefe escoteiro também lá em Brasília, e lá eu tenho 2 meninos autistas lá que são meus escoteiros lá. Inclusive, muitas histórias que vocês contaram aí, eu tenho muitas histórias para contar também deles, que se superaram em muitas coisas. Achei maravilhoso, para mim é uma satisfação enorme trabalhar com eles, sou bem sério com vocês. E essa parceria que o Exército fez, aí aí no deslocamento, aí eu recebi o banner dessa conversa que a gente está tendo aqui, que eu recebi no banner do grupo escoteiro, num grupo escoteiro de chefes que eu faço parte. Aí eu digo, tem tudo a ver o que eu estou vendo com o escotismo. Eu digo assim, a gente podia integrar isso. Aí eu digo, e essa conversa, essa live vai ser uma oportunidade de ver o que os chefes pensam sobre isso, porque eles são pais de autistas e, com certeza, têm muito mais experiência que eu nessa área. E eu falei com o meu chefe,
Aí eu digo, ó, tem essa possibilidade da gente fazer uma parceria com o escotismo, há autista autistas no escotismo, e eu trabalho, inclusive, com alguns, e essa oportunidade seria da seguinte forma, vou expor aqui exatamente o que a gente conversou, e por isso que eu vim aqui até aqui, a opinião mais me motivou a participar dessa conversa. Falei com o meu chefe, e ele disse assim, não, faz o seguinte, participa da reunião, e pergunta para eles, a parceria seria da seguinte forma. Essa metodologia que o Luciano falou, ela é aplicada são 3 pessoas. É o fisioterapeuta, o psicólogo e mais o responsável que tem um curso, inclusive, até para puxar o cavalo tem que ter curso. Não é qualquer um que chega ali e fica puxando o cavalo. E nós temos uma parceria lá em Brasília com a ANDE, a Associação Nacional de Ecoterapia, ali na diretoria onde eu trabalho. Então, toda essa parte de ecoterapia no Brasil, ela é regulamentada pela ANDE. Aí a parceria com o escotismo seria no seguinte sentido, pegar jovens na fase do escoteiro, o pioneiro, o escoteiro nem tanto, mas na fase do sênior e do pioneiro, para que eles participassem da atividade de ecoterapia, seriam eles instruídos pela ANDE, fariam os cursos, inclusive, de como puxar o cavalo ali, que é um curso que eles podem fazer, que eles não têm idade ainda, né, para as outras profissões, mas eles fariam esse curso seria fornecido para eles, e eles participariam como voluntários na atividade de ecoterapia, especializados, já aprenderiam e iriam conviver com os autistas e mais crianças com necessidades especiais, e em contrapartida também a gente poderia inserir nessas atividades de ecoterapia escoteiros com autismo. Aí, de maneira nessa parceria que a gente faria uma troca, é uma integração, na verdade, porque o que acontece ali em Cachoeira do Sul é uma integração entre a sociedade. Só que a gente pensou em inserir os escoteiros nessa atividade também, de maneira que seria benéfico para eles também nessa parte da inclusão e da recepção das outras crianças com autismo no movimento escoteiro. Porque eles iriam conviver mais com essas crianças também com autismo. A ideia é essa. E isso aí está em pé e a gente está começando a debater O primeiro debate é esse aqui, mas isso aí tem tudo, é uma parceria que eu vejo com grande possibilidade de sucesso, no meu ponto de vista. Chefe, fantástico, dá notícia para a gente, bom, né? Fantástica ideia. Assim, se precisar, depois a gente, né, entra em contato, precisar aqui, a gente está à disposição, mas você está aí com a associação do lado, aí em Brasília, e fantástico, o menino do ramo sênior ali, é uma forma até de inspirá-lo a buscar uma profissão, né? Exatamente. Principalmente, né? A questão tudo bem que o marco simbólico do ramo sênior tem esse lance de desafio, mas o pioneiro ali, né? Dentro dos projetos, né? Ele vai servir, ele vai ter um norte. É fantástica a ideia, adorei, e compartilha com a gente aí. Quem sabe a gente pode, né? Difundir a ideia e expandir ela para outros cantos aí, vocês fazem um piloto lá em Brasília. Aqui eu tenho toda a estrutura para isso, né? E nunca tinha pensado, né? Eu fiquei muito feliz o senhor ter compartilhado conosco aqui. É fantástico mesmo, né? Sim, e a ideia desse projeto que eu estou conversando em primeira mão com vocês aqui. Opa! Para mim, vocês são especialistas nessa área aí. Obrigado, chefe. Aqui. E a ideia é expandir para todos os lugares que o Exército tem ecoterapia, porque há vários vários centros de ecoterapia do Exército pelo Brasil. E essa parceria é interessante para todos nós, tanto para a sociedade, para o movimento escoteiro e para o Exército também é interessante participar dessa inclusão social, dessa atividade toda aí, desse processo com o autismo. Que a gente tem... eu trabalho na diretoria de civis e nativos, pensionista e assistência social. E essa área do TEA está envolvida diretamente na área de assistência social,
que enquadra não só a parte de militares, e com essas parcerias também, enquadra toda a sociedade, porque é uma integração entre o Exército e a sociedade para trabalhar nessa área com crianças e, inclusive, adultos com TEA. E outras necessidades especiais também, que a ecoterapia, ela abrange desenvolve várias áreas das crianças e dos adultos também que têm necessidades especiais. Perfeito. Gratidão, Parabéns, chefe, chefe. Parabéns. por compartilhar. Espero ter notícias, espero que isso vá em frente e a gente traga boas notícias e a gente consiga fazer parceria, inclusive, na cidade dos senhores, nessa área aí. Ok. Agradecido, chefe. Continuando, Tá, muito obrigado. Selene, ela fala Selene ou Selene? O chefe Júnior, rapidinho. O Tem um Henrique. pedido aí, ó. Porque eu vou dar oportunidade. Não, mas aí é o Henrique, e aí assim. Escreveu lá embaixo, por isso que eu estava seguindo a ordem de quem escreveu, porque eu vou chegar no nome do Henrique e vou dar a palavra para o Henrique. Beleza, ô Henrique, segura a ponta aí um pouquinho, tá? Não Vai sai não, preparando Henrique. aí. A chefe Selene, ela falou, acho bastante interessante o uso do apito. Como fazer com autistas com hipersensibilidades? Pode ir, chefe Luciano. O chefe Selene, eu acho que eu acabei falando, né? É a questão seguinte, para falar a verdade, quando o menino no ramo lobinho não vai atender o apito, né? Por exemplo, se tiver um lobinho que vai para a tropa escoteira, isso aí não vai ser tanto problema, que ele depende da quantidade de tempo que ele ficou lá na Alcateia, ele já escutou Lobo-Lobo, ele já de longe, se o grupo escoteiro faz cerimônias integradas, né? Então, assim, agora com a pandemia... dessensibilização, né, Luciano? Já tem essas questões. Agora, é tudo uma questão de explicar, né? Eu estou recebendo uma criança autista lá no nossa tropa lá, primeira coisa, tá vendo esse apito aqui e tal? A gente vai apitar, vai dar 3 apitos, eu vou fazer aqui agora, não se assusta não. Aí dá o apito, entendeu? Faz um pouquinho mais baixo, aí depois, agora você vai ficar distante, então você vai preparando, entendendo? Porque é igual aqui, meus meninos não tem problema nenhum com hipersensibilidade, tá? Assim, de audição. A única experiência que eu tive, assim, a última que teve, a gente tá no zoológico, o Heitor tava com os ouvidos tampados assim, olhando por nada lá assim, e aí eu falei assim, Heitor, por que você está tampando o ouvido? Ele falou assim, é para eu enxergar melhor, ou seja, ele elimina um sentido, né, um dos sentidos, para que ele pudesse focar ali na visão. Então, assim, mas isso já tem tempo, né, então, devagarzinho vai trabalhando isso aí. E na Alcateia também é a mesma coisa, né, chefe Lamarck? Vai orientando direitinho. A mesma coisa. Primeiro, quando chega, a gente explica como que vai ser, tudo que vai chamar, e porque às vezes até na hora que chama, que dá o grito, lobo, 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 que apesar que o chefe grita distante, né, um pouco diferente do apito, que o som às vezes é mais alto, mas às vezes até se assusta, porque sai todo mundo de uma vez correndo, lobo, né, e dá aquele barulhão. Mas a questão é justamente o que o chefe Luciano, a mesma coisa. A gente procura estar sempre adiantando o que vai acontecer para eles, né? Eu vou dar me vê uma coisa aqui que eu acho que dá certo. Com o lance de apito. Por favor, pega um outro apito, porque pandemia não vão compartilhar apito, não, né? Assim, pega um outro apito, você apita, vou apitar. Então apita você, entendeu? Só para você ver como é que é o barulho. Dá um apito bem alto para eu assustar. Entendendo? Aí ele apita, aí vai desmistificando. É tão rápido isso, é muito rápido. É muito rápido. Mais uma, chefe Júnior. A chefe Zay escreveu, no meu grupo a participação dos pais e acompanhamento é obrigatório, não apenas para auxiliar com determinadas situações, mas conhecer melhor a criança, sua rotina e suas habilidades. Show. Chefe Selene comentou trabalhar com hiperfoco como área de interesse. O Elamarck, Daniel passou pelo hiperfoco de mitologia de dinossauros. Chefe Selene falou que o filho ama os dois. O chefe Júnior, rapidinho, do hiperfoco aí, rapidinho, só uma coisa para o chefe João lá. Bota no projeto, chefe, o escoteiro que é autista e lá para a ecoterapia, pega lá a especialidade de hipismo. Verdade, é mesmo. E coloca nessa brincadeira. E por curiosidade, chefe, eu tenho orgulho que o sênior, hoje ele já está formado, né? O Magno,
o hipismo rural, a especialidade, ela saiu do 17º Grupo Escoteiro Cidades Cachoeiras, que era um jovem que eu tinha aqui, não existia hipismo rural, e aí saía que é a questão de prova de tambor, aquela coisa toda, que é a etapa final da ecoterapia. O menino fazia parte de equitação aí de uma forma mais expressiva. Desculpa, chefe Júnior. Lembrando aqui que o Júnior eu coloquei, né? Sobre dinossauros e mitologia, e quando ele estava, justamente porque começou a jogar o videogame, que alguns jogos que falavam muito aí, foi mitologia, e aí, temos a especialidade de mitologia. Então, voltamos lá ao examinador responsável, que no caso não sei que é o chefe Fabrício, que é formado na área de história, e aí, show de bola. A chefe Audrey escreveu: considerando a experiência com meu filho, acho que também é interessante que as informações que são passadas durante as atividades sejam diretas, curtas e diretas. Meu filho, que também está no espectro, tem dificuldade com muitas informações dadas ao mesmo tempo. Aí eu vejo também, igual a gente tem trabalhado aqui, sabe, Júnior? Na questão de estar sempre um pouco adiantando. Né? Se a gente já sabe que a gente tem jovens autistas, por exemplo, dentro da Alcateia, dentro do grupo, por que eu não posso pegar a reunião ali e trabalhar com o pai e adiantar um pouco do qual ele possa, quando o chefe tiver, né, igual o filho do chefe Júnior fala lá, o Heitor, né, na falação, que ele já compreendeu com o pai o que vai acontecer. O chefe Henrique falou: chefe Luciano, obrigado pela dedicação hoje e pela consideração do dia do autismo. Muito obrigado. Chefe Henrique, agora é contigo. Abre o microfone e fique à vontade para falar. O Henrique, ele é jovem, o Júnior. Ele é o jovem. Ele é um escoteiro. O Henrique, abre aí. Ele é o submonitor. Fique à vontade, Henrique. Pode falar. Boa tarde, chefe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, não. Boa noite. Boa noite, cara. Eu fui na sua onda. Fala, Henrique. Chefe, hoje de manhã foi um dia. Hoje foi um dia muito especial para mim, porque hoje teve a caminhada do autismo, teve como quer dizer? Eu tô muito nervoso, chefe. Não, fica tranquilo. Foi importante para você, Henrique? Fala pra gente. Foi muito importante, porque assim, o autismo para mim o autismo para mim, na minha opinião, é muito importante para mim, na minha opinião. Como é que você enxerga o autismo, assim, você, Henrique? Como é que você enxerga o autismo na sua vida? Olha, eu acho que o autismo na minha vida, assim, eu não sei como eu sou autista, então assim, é muito parte do cotidiano. Por exemplo, vamos supor, uma matéria de conteúdo na escola mas o que é uma questão da audição, da acessibilidade, é bastante coisa. Ô Henrique, você escutou a gente falar sobre hiperfoco aqui, né? Qual que é o seu hiperfoco? O que você tem mais vontade de fazer, assim, de gostar hoje? O Heitor tá na fase do PKXD, o Ícaro tá no Sonic, o filho do chefe Lamarck aqui, ele já foi no Dinossauro. O que você hoje você gosta pra caramba? Compartilha conosco aqui, só para o pessoal saber. Olha, o que eu gosto bastante sim, é de dublagem. Dublagem. Dublagem? Você pega um videozinho, pega um aplicativo e dubla. Assim, o objetivo é esse, né? Esse é o objetivo. Cara, você me deu uma ideia legal. Nossa, nós vamos fazer um sketch massa de dublagem, cara. Você vai ver. Ô, Henrique, que legal, cara. Fico feliz de ter compartilhado. Eu tenho certeza que a galera toda aqui, né? Eu acredito aí que você entrou no link aí, né? Na divulgação que foi lá. E eu fiquei muito feliz. Não foi bacana, né? Você me chamou no final do fogo lá, falou assim: ô, chefe, o dia do autismo, lembra? E hoje teve atividade. Você viu o vídeo que eu fiz, Henrique? Que a ideia proposta eu vi, eu olhei no grupo. Sim, o vídeo ficou da hora o vídeo. Ele ficou bem legal o vídeo, sendo sincero. Que bacana, né?
E só um detalhe, pessoal. Ô, Henrique, obrigado, cara, pela sua contribuição aqui. E só uma curiosidade, pessoal, o Heitor, ele não aprendeu a andar de bicicleta, né? Então a gente foi evoluindo, tem uma bicicleta conjugada, né? Que eu comprei em Anápolis até. E aí o Henrique, ele estava na equipe a pé, né, Henrique? Ele estava até com a presidente do grupo, a chefe Andréia e tal, então ele estava que era ciclismo e caminhada. Aí teve um determinado ponto, eu falei assim, Heitor, você vai com a chefe lá e o Henrique vai aqui, que o Henrique deu a ideia das atividades. Aí o Henrique pegamos, né, Henrique, demos um sprint aqui com o vídeo assim, ó. Né, Henrique? Foi massa que a atividade, deu uma adrenalina, não deu? Muita adrenalina, chefe. Foi muita adrenalina, pra ser sincero. Você gostou? Adorei, chefe. Que massa, cara. E só lembrar que hoje o irmão do Henrique, o Heitor também, né, vai voltar para a tropa escoteira. E aí o Henrique tá captando aí, ó. Daqui a pouco vai ser mais um semeador aí, tá, chefe Júnior? Olha, o recrutador. Recrutador. Tá vendo? Então, tá bom, Henrique. Show de bola, Henrique. Obrigado aí, viu? Parabéns, Henrique, por compartilhar sua experiência conosco. A chefe Zay escreveu: meu filho pediu para fazer oração na abertura, a chefe prometeu no fim. Chegou no fim, ela chamou o outro. O lobinho do lado lembrou, mas você prometeu para ele. As crianças estão antenadas e de olho e elas cobram. Quando a criança é PNE, a atenção deles é dobrada. Gente, a coerência é massa demais, não foge não. E se teve esse vacilo, abertamente desculpa, né? Eu quero ajuda, obrigado aí, pessoal, ter lembrado. Nossa, tá aí, na hora eu arranco o chapéu, passo a mão na cabeça, caramba, esqueci, me desculpa. Mas foi muito tranquilo, né? É porque foi friamente calculado, não é? A Gerane escreveu: quando os pais aceitam a condição e a criança recebe educação, é bastante gratificante trabalhar com eles. Cada conquista uma vitória dupla. Com certeza. O chefe Zay falou que ela... Sou mãe Hora, sou chefe Balu. Adaí. Boa noite, chefe. É um prazer estar com vocês. Novamente e aprendendo mais um pouco com vocês que são referências para mim. Sempre alerta. O chefe Adaí era o diretor distrital aí, Luciano. Era, né? Foi o ano passado que fez atividade conosco aí. Ah, bacana. Prazer revê-lo aqui. Né? A Zay falou que hoje nossa atividade também foi voltada para a Cotique. Selene. Fiz um curso técnico de inclusão e acessibilidade pela região do Rio. Bacana. A Zay foi chamada pela região atual da região escoteira do Mato Grosso do Sul para coordenar a inclusão social na nossa região. Parabéns aí. O chefe Júnior, eu vou pedir por gentileza, consegue desabilitar aqui? Eu estou desabilitando, mas... Não, pode remover. Pode remover. Que eu também desabilitei diversas vezes e acaba sendo uma situação desconfortável. Ok. Ótimo. A chefe Audrey, live maravilhosa, muito obrigado por compartilhar conosco as experiências. Carlos Magno. Sabemos que o movimento escoteiro é complementar à educação de casa e escola. Assim, damos autonomia, pais dão, aos chefes de chamarem a atenção, de corrigir, em parênteses, o jovem. Mas como abordar um jovem sem constrangê-lo? É uma situação que a gente assim, tem que ficar muito atento. É só o tempo, né, chefe Carlos? É muito bom revê-lo aqui. O chefe Carlos era aqui do Espírito Santo, foi para São Paulo, nem sei onde, ele deve estar em Minas agora, que já rodou isso aqui tudo, né? Aí chefe Cido está aí, tive a oportunidade de ir lá na casa dele, né, chefe, em Santos. Bacana. Mas, chefe, é uma pergunta muito importante, porque o que acontece? O constrangimento, ele pode ter outro nome, né? Que seria a questão de você colocar e mostrar um outro ângulo de visão.
que às vezes pode ser constrangimento, né? Mas você pode ter um outro ângulo de visão que seria assim, no sentido de você apresentar uma ótica de posicionamento firme, de uma forma camarada, de uma forma diferenciada, porque o pai, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o pai da criança autista, gente, eu sou pesquisador, né? Então eu trabalho aqui, a gente tem um grupo de pesquisa, e a minha linha de pesquisa é dentro do estresse, né? Então, me especializei nessa parte, né? E a gente, assim, o estresse, ele é uma constância com os pais de criança autista, né? E esse estresse, ele, assim, no cenário social, a gente, né, fica comedido, né? Mas a gente, assim, tem momento que a gente perde a cabeça ali naquela questão. E quando tem, às vezes, um chefe escoteiro chamando atenção, né, aquela questão, talvez seja até um refúgio para aquele pai que, às vezes, em casa ele não vai conseguir se ajustar nesse cenário, entendeu? E é um ponto que talvez, eu falo, estava até conversando isso com a mãe de uma criança autista hoje, a gente tem que oportunizar os meninos a também se frustrar, sabe? Assim, a oportunizar a frustração no sentido, assim, importante para que ele crie ferramentas psíquicas para que possa lidar com essa frustração. Tá entendendo? Isso é importante. É o que eu penso, chefe Lamar. Que você... Essa questão da frustração, isso aí eu falo por experiência, tá? O Daniel, ele tem uma dificuldade muito grande ainda, né? Por ser frustrado. E às vezes vai acontecer, acho que também por isso que é encantador dentro do movimento escoteiro, que a gente trabalha inúmeras atividades que isso acontece, né? Então já aconteceu de um jogo do qual ele não aceitava a situação, ele saiu, né, e o chefe, no primeiro momento ali, falou com ele, né, ele achou ruim, né, e isso, o que o Luciano falou é extremamente importante, porque vai trazer também para ele essa nova experiência, né? Acontece, não vou falar só de Daniel, mas vou falar, por exemplo, já aconteceu de outro lobinho, ele não agradou da forma que foi aplicada a atividade e ele resolveu sair e ficou, né, ali sentado e não queria fazer nada e sempre resmungando. E isso, pessoal, já deve ter acontecido com vocês e aconteceu já comigo. Você chega para conversar com o lobinho e às vezes o lobinho dá, né, eu não quero saber, eu não quero conversar, ou com a criança, né? Mas é o momento. Aí o que vai acontecer? Do retorno, aí sim, você já está melhor? Ok. O que foi que aconteceu? Aconteceu isso porque eu não gostei, chefe. Ótimo, mas deixa eu te explicar. Não é sempre assim que vai acontecer, né? Pode haver momentos que não vai acontecer do jeito que você quer. E a vida, ela é desse jeito. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de começar a mostrar para ele justamente isso. Porque forma na cabeça uma perspectiva e às vezes não acontece do jeito que imaginava, né? E vai acontecer do chefe chamar a atenção, que é uma coisa normal, né? E pode vir a frustração. Mas é isso, a gente tem que ter essa tranquilidade também, os pais também têm que ter essa tranquilidade de saber que a gente está trabalhando para o melhor dos filhos. E vai se entender isso, né, chefe, a partir do momento que você mostrar essa segurança para os pais, e é aquela história, né, igual no início lá que o chefe Lamarck estava falando, nós somos profissionais. Aí eu reforço, realmente, não somos profissionais, mas amadores também não. Então aí, assim, ó, a gente tem feito isso, a gente tem feito aquilo, dialogar, usar alguns termos, né, que a gente tem buscado, a gente tem que estudar, né? O seu escotista hoje, dirigente no movimento escoteiro, ele requer da gente um nível de estudo que na década de 80, 90 para baixo, vamos botar assim, metade de 90 para baixo, a gente não tinha o arsenal de literário, a formação, a gente não tinha nada disso. Hoje o mundo está na palma da mão da gente, né? Então isso é muito importante. Eu vou muito pela premissa, Luciano, também, de buscar entender, não é porque eles têm uma condição de ser autista que vão colocar dessa forma, tá, pessoal? Que a coisa tem que ser facilitada, não, tá?
é importante que as etapas elas sejam cumpridas. E creio que a maioria não, creio que todos aqui compreendem da situação que todos nós somos diferentes, né? Então, vou colocar assim, um lobinho vai dar o seu melhor possível, o outro vai dar também o melhor possível dele, né? Então, não é que tem que ter uma facilidade, não precisa fazer, não precisa cumprir, não. Mas é importante que eles façam para eles sentirem também que é isso que eu estou dizendo, eles são capazes, né? E eles precisam fazer para eles realmente dar o valor. Às vezes você olha assim, poxa, mas né, poderia ter ido mais além, mas é o melhor possível. E a gente tem que respeitar isso, tá? É isso aí. A Letícia escreveu: gostaria, se possível, dicas de atividades, exercícios, brincadeiras ou algo para ajudar na fala, pois é o que mais me preocupa aqui em casa. Meu filho hoje tem 3 anos e 6 meses, autista. Está em terapias desde os 2 anos. Infelizmente, a ecoterapia o convênio não cobre. Aí, chefe Luciano compartilhou o link da Associação Nacional de Ecoterapia. Assim, com relação às atividades, gente, a gente ainda não tem assim um arsenal literário específico para a parte de autismo. E aí eu vou remeter uma frase que eu sempre falo: o escotismo é sempre uma grande oficina de criatividade, né? Eu falo que eu sou muito melhor profissional como docente, né? Como pai, como o esposo, graças ao escotismo, né? Porque o escotismo ele proporciona a gente ter uma visão assim num ângulo diferenciado. Então, é fazer as devidas adaptações. E uma sugestão, chefe, não deixe essa sugestão, a gente não pode deixar de falar, é a musicalidade, tá entendendo? Então, por exemplo, as canções escoteiras, né? Quando você vai proporcionar ali, você vai fazer as atividades coletivas, as canções de repetição, as canções que vai fazer as dinâmicas, né? Isso facilita muito, né? Você não vai pedir para chegar lá e falar assim, ongle, 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 biribiti, ongle, biribiti, hau. Da fal, mis, der, criroris, cross, fororó, fros, frustum, garraio, tchuaco. É claro que essa parte os meninos têm dificuldade, os adultos têm, né? Então, aí a gente vai fazendo as atividades, né? Igual o sapo não lava o pé lá, você vai trocando as vogais. Então, isso aí vai trabalhando a oralidade, mas só que para quem tem um outro nível. Então, devagarzinho você vai trabalhar. Sabe o Ícaro aqui, o que a gente faz, assim, gosta muito, chefe Júnior, você não sabe dessa. Eu acho que eu já até postei um vídeo. Antes dele dormir, eu vou passando a mão na cabecinha dele assim, ele fecha o olho, aí eu canto Kumbaya. Kumbaya, Senhor. Aí eu falo assim, ó. Aí eu deixo um pedacinho. Aí ele, aí ele vai acompanhando, tá entendendo? Então, assim, é uma sugestão, tá, chefe? É muito bacana. A Selene adora dublagem, já fizemos uma vez sketch estilo dublagem de novela mexicana, foi divertido, não foi no escotismo. Eu, como mãe, deixo o chefe livre para, se necessário, chamar a atenção para que meu filho entenda que existe hierarquia e respeito à pessoa que está ali na frente. A Janes, excelente explanação sobre frustração. A Maria, a forma de chamar a atenção também precisa ser correta, tomar cuidado com os rótulos e os jeitos de falar. Acabaram as perguntas, quero mais uma vez parabenizar a chefe Luciano e Lamarck e todas as pessoas que compartilharam seus depoimentos, suas perguntas no chat. E gostaria de pedir a todos que abrissem as câmeras para nós tirarmos a foto oficial para nós divulgarmos nas nossas mídias sociais. Enquanto o pessoal está abrindo a câmera aqui, eu estava acessando o mapa aqui, só para ver aqui as etapas, aqui algumas atividades, né? Uhum. Só lembrar da dificuldade que o autista vai ter com nós, tá, gente? Por exemplo, o Heitor, ele, com 13 anos que ele conseguiu amarrar o cadastro de sapato, tá? Então, às vezes a coordenação motora fina, além da fala, tem a questão da coordenação motora fina, tá bom? Por favor, mais alguém? Vão abrir as câmeras, quem puder.
Vou contar até 3, hein? Show de bola. 2, 3. Se não abrir agora, sorrindo para a câmera, vamos lá. Gratidão a todos. Ó, ninguém me viu, mas eu sorri, tá? Pessoal, foi um prazer, chefe Lamarck, obrigado aí pela aceitação do convite de estar aqui conosco na região do Espírito Santo, né, chefe Júnior? Chefe Júnior é o nosso diretor regional aí. O chefe Flávio se encontra, chefe Júnior? Eu acho que ele saiu, né? Não, o chefe Flávio precisou sair e ele não retornou. Eu lembrei do Lobinho, né? Falou que ia fazer oração final, aí o chefe Flávio se ele falasse aí, o chefe Flávio não está aí, mas nós temos a chefe Rita, que é uma das nossas diretoras também. Chefe Rita, agora que eu vi aqui. Faça as honras, né? Chefe Júnior, chefe Rita, é toda a gestão nova agora, chefe. Mas eu falei desde o início. Eu tava digitando sobre oração, a minha lobinha falou, deixa eu fazer. Eu falei, tô na reunião. Boa. A gente podia terminar com oração, né, chefe? Eu acho que seria importante a gente terminar aqui. Bom, finalmente, então, posso ir para os agradecimentos, Luciano? Você vai... Por favor, chefe. Não há mais nada a declarar, chefe Rita não se manifestou, ela só escreveu no chat, parabéns, chefe Aldrey, Adaí, e assim, gente, parabéns a todos. Além da gratidão, é parabenizar vocês pela participação, por vocês disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês, que vocês poderiam estar dedicando às suas famílias, e aprender um pouquinho mais e participar desse debate que foi incrível. A região do Espírito Santo agradece a participação de vocês e estamos sempre de portas abertas para recebê-los aqui em nossos eventos. Agora, chefe Luciano e chefe Lamarck, a palavra está com vocês para finalizar. Então tá. Agradeço imensamente, tá, o convite feito por vocês, o amigo Luciano, né, é de bate-pronto mesmo, não tem como recusar, tá? E fico, assim, muito feliz, né, de saber de tantas pessoas aqui compartilhando conosco, acompanhando a live, acompanhando esse tema, e que possam divulgar, que possam difundir, que possam discutir ainda essas questões do autismo, e que a gente realmente precisa conversar bastante dentro do movimento escoteiro. Tá? Quando a gente acha que está preparado, não, ainda tem muita coisa ainda para ser trabalhado, tá? Que os cursos realmente possam estar discutindo, pode estar abordando o tema autismo, tá? E que a gente possa dar mais oportunidade a esses jovens que procuram os nossos grupos. A palavra é empatia, sabe? A gente precisa trabalhar isso com todos, não só com os chefes, mas com os jovens, desde os lobinhos até os pioneiros, né? As diretorias também. É claro que às vezes as dificuldades vão aparecer, né? Mas a gente precisa estar sempre buscando. Somos voluntários, né? Poxa, né, igual a gente falou no início, poxa, vou trazer, né, tem essa situação, como é que vai ser? Mas, gente, é um mundo fantástico. Então, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Júnior, muito obrigado a todos que assistiram essa live, tá? E fico imensamente agradecido e grato. Um abraço aqui, que eu tenho certeza que estou assistindo Daniel, Arthur, que é o meu outro filho, minha esposa maravilhosa, que eu amo tanto, a Daniele, e um abraço para todos. Luciano, um abraço para você, para sua família. Obrigado a todos, tá? De vez em quando aparece uma coisa assim para dar um susto na gente, né? Show de bola, tá valendo. Eu acho que o Henrique já saiu, mas você fala para ele que sempre tem surpresas assim, inesperadas, né? Então, em homenagem ao Dia do Autista, Dia Mundial da Conscientização do Autista, e pela participação dele, a contribuição dele na live como jovem, acho que foi o único jovem que estava presente aí e falou conosco, ele vai receber de presente os distintivos do autismo dos colecionadores capixabas. Eu mando para o senhor estar entregando para ele de presente.
Ô, chefe, aponta aí que eu vou fazer o print sua da tela aqui e mandar para ele, já que ele... Isso, monta aí de novo. Isso. Dá um sorriso aí que eu vou... Peraí. Que eu vou mandar para ele lá. Show de bola. Obrigado, chefe Júnior. E só para caminhar para a minha despedida aqui, primeiro agradecer a região escoteira do Espírito Santo aí por idealizar essa atividade aqui, que eu acho que a gente não passar em branco esse momento é muito importante, né? E agradecer ao chefe Lamarck, né, que prontamente aí, né, a gente tem aquela história, né, a máxima, né, do escotismo, de que é o sempre alerta, né, para servir, e isso a gente sabe que a gente tem um bem maior aqui. Se fosse deixar uma mensagem, eu queria, assim, além de falar que os pais são os principais recursos dos filhos, mas esse recurso ele pode ser fortalecido com as atividades do movimento escoteiro, não tem dúvidas disso, tá? E eu falo que sempre assim que os meninos, eles nos transformam na melhor versão de nós mesmos. E aqueles que não têm a oportunidade de ser pai de autista, pelo menos seja um chefe escoteiro de um autista. Se você for um chefe escoteiro de um autista, você vai perceber que ele vai te transformar numa melhor versão de você mesmo. Isso é muito forte, pessoal, isso é muito forte, vocês não têm noção. Eles têm superpoderes, e esses poderes estão assim, focados em desarmar a gente, em amolecer os nossos corações, em mostrar a gente ângulos diferenciados. E a gente tem que só se permitir. Só se permitir. Tá? Então, se você não é pai, então se permita a ser pelo menos um chefe escoteiro de uma criança autista. Que aí você vai ver o quanto que você vai se transformar num ser humano, e você pode perceber que a sua promessa de servir o próximo, em toda e qualquer ocasião, a sua promessa de ter os seus deveres com Deus, os seus deveres com o próximo e com você mesmo, você vai deitar no travesseiro, você vai sentir isso de uma forma fora do comum. Gente, ó, obrigado. Queria fazer uma oração, chefe. Vamos fechar com oração. Pode? Vamos lá, chefe Luciano. Fica à vontade. Sim. Senhor Deus, te agradeço por estar entre amigos, que o Senhor possa nos proteger na nossa nobre missão de fazer o nosso melhor possível para o mundo melhor. Não tenho dúvidas que nessa noite nós estivemos aqui fazendo o nosso melhor. Nos proteja, Senhor, nos dando força, saúde, para que nós possamos proporcionar o conforto para os próximos. E muitos dos pais, às vezes, ao buscar o escotismo para os seus filhos, talvez sejamos o resultado das orações deles, para um bem melhor para os seus filhos, para que eles possam desbravar um mundo real, saindo do mundo virtual, o qual a gente não pode negar que tem tido também grandes resultados para nossas vidas, mas que basta buscarmos fazer o nosso melhor possível para proporcionar para o jovem a vivência ao ar livre. Isso é um grande diferencial. Obrigado por sermos instrumentos, Senhor, de suas ações. Que assim seja. Amém. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Então, encerramos a nossa live. Sempre alerta e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade a todos.